Boa noite, pessoal, tudo bem? Aqui é Gisele, de Curitiba. Eu vim fazer uma breve explanação a respeito dos lítops, né? Muita gente compra, muita gente me pergunta, depois quando recebe não sabe como cuidar. Então, como é que a gente faz? Eu tenho as sementes que eu coloco para brotar, para germinar, desculpe. E elas nascem. Então, o substrato que eu uso esse aqui é um potinho, ó, desses transparentes. Ele é um daqueles de colocar ovos. Comprei na loja americana. Deixa eu mostrar o substrato, como é que ele fica. Ó, ele é bem seco, estão vendo? Aqui já foi semeado e já foi tirado eles estão aqui, os que eu tirei dali. E eu quero mostrar um pequenininho, eu coloquei aqui do lado, pra vocês verem. Vamos ver se a gente consegue dar foco, né? Porque é pequeno, gente. Então aqui, ó, dá pra gente ver o tamanho da raiz e o tamanho das folhas. Então, quando eles estão na terra, assim, ó, como esse aqui, se a gente ficar mexendo muito o potinho, o que acontece? Eles são altos, deixa eu ver se eu consigo mostrar esse vermelhinho aqui. Eles são altos e daí eles tombam, quebram aquele sistema radicular das duas folhinhas de cima. Então, daí eles morrem. Então, você tem que ter um potinho assim, ó. Esse aqui, por exemplo, esses potinhos de guardar presunto na geladeira, queijo, né? Potinho assim. Eu não furei embaixo, mas se quiser também pode furar, porque eu achei... Deveria até ter furado, porque o dia que você quiser passar lá pra fora, né? Não tem aquele risco todo de ficar inundado. Esse daqui já tem acho que uns 4 meses, mais ou menos. Eu esqueci de anotar a data. A gente tem alguns aqui. Tem um de uma cor diferente aqui. Vamos ver. Ó, são pequenininhos, porque eu joguei bem salteado, assim mesmo, olha, saíram perto um do outro. Não deu muito certo a minha técnica. Olha, eles estão bem pequenininhos, eu molhei, então tá meio assim brilhoso, né? E um deles, as pessoas sempre me mostram, essas sementes que você vende é do mesmo lítops e tal. Gente, não tem como saber, porque é tudo igual e o rótulo tá escrito em, acho que coreano, sei lá, alguma língua assim oriental, não dá pra gente saber. Mas hoje eu já tenho certeza que não são iguais, ó, porque esse daqui já saiu, porque eles são assim, né? O tempo todo eles são assim, desde que começam a brotar. Ó, pode ver que tem uns germinar, tem uns que são bem menores, mas sempre assim. A semente é quase invisível, a gente praticamente não vê ela, por isso que eu não vou nem mostrar, porque não tem como ver. E esse aqui é de outra cor, ó, então ela deve ser sortido mesmo, as sementes, tá? Não deve ser da mesma. Porque a gente só sabe a cor do lítops depois que sai esse primeiro par de folha se abre e lá do meio vem o primeiro par de folha real, digamos assim, da plantinha. Aqui, ó, tem uns que tem 1 ano. Já estão bem maiores, eles eram então totalmente verdes. E quando saiu a primeira camadinha, né, ao redor, talvez a gente tenha alguma aqui que dê pra gente ver. Só um pouquinho. Ó, tá vendo essa coisinha branca aqui do lado? É uma casquinha. Isso daqui se abre nessa fissura, como tá acontecendo nesse aqui, ó. Ele era essas 2 folhas, né? O lítops é uma planta de 2 folhas. Essas 2 folhas aqui vão secar, murchar e vão aparecer essas 2 novas. Então, nessa fase que ele tá assim, a gente não deve molhar, não molhar muito assim, porque ele tem que secar isso daqui, essas folhas novas vão se alimentar da aguinha que tem dentro das folhas velhas, essas ficam secas e vai ficar bonita a parte de dentro e é assim que ele vai crescendo. Aqui eu tenho um outro exemplar também, ó, ele tá saindo as 2 folhas novas lá de dentro, vai abrindo, ó. E daí essa camadinha que tem aqui do lado vai secar. E os lítops, assim, eles têm diferenças nessas questões da coloração e dos desenhinhos na parte superior. Aqui a gente tem um outro. Estão vendo que lá dentro tem 2 folhas novas vindo? Então, a mesma coisa, ele vai começar a abrir ali do lado. Essa parte que a gente tá vendo vai morrer, vai secar. E vai alimentar, vai dar água para os que estão vindo. Daí, quando ele tá... Acho que eu não tenho nenhum nessa fase. Mas, digamos assim, quando ele tá aqui fechado, a gente não tá vendo ele abrir, ele tá inteirinho.
Aí é a fase que ele tá crescendo, daí a gente deve regar um pouco mais, assim, uma vez por semana, cada 10 dias. Mas do contrário, quando eles estão assim se abrindo, né, a gente não faz nada. Ó, eu uso um negocinho desse aqui de adoçante, lava-se muito bem, né? E daí com isso daqui você só faz um jatinho de água assim ao redor deles. Eu nunca evito tentar molhar em cima, né? Só assim um pouquinho, mas é um fio de água. E pronto, isso daí é o suficiente uma vez por semana, tá? Não tem muita frescura. Aqui o que tem no substrato quando vocês vão fazer a semeadura? Eu pego um pouquinho de terra dessas terras adubadas que a gente compra pra fazer jardineira, enfim, horta. E coloco e pego peneira de construção civil, ó, e dou uma peneirada boa. Daí eu pego só as pedrinhas maiores e jogo aqui por cima, tá? Com areia assim, ó, eu não tive um resultado tão bom que areia fina, tá? Daí o que acontece? Quando ele germina, ele é muito pequenininho, ele vai conseguir se apoiar nas laterais, nessas pedrinhas, e daí ele tem mais dificuldade para tombar. Nosso problema no começo é que eles quebrem, né? Esse ponto de contato entre as raízes e essas duas folhas que são bem grandes, tá? Esse é o nosso objetivo, que não aconteça isso, né? E a germinação é muito boa, os pacotinhos vêm com 15... Ai, que eu fiz? Depois eu arrumo. Os pacotinhos vêm com 15 sementinhas e custa R$ 38 já com frete, tá? A gente manda para todo o Brasil. Daí o telefone para contato, para adquirir, é o 41 9 9183 8585, tá? Daí você manda teu nome, a tua cidade, o teu CEP. Não precisamente nem precisa pagar o CEP, né? Porque é o mesmo valor em envio. Então, já com envio é R$ 38. Elas germinam muito bem, a maioria germina. Não tem muita frescura, assim, você só precisa que seja numa época que não esteja muito frio quando você vai germinar. E que tenha bastante luminosidade. Então você tem que achar um local lá perto de uma janela, alguma coisa assim, que você possa deixar eles lá paradinhos, não ficar toda hora mexendo, olhando, tirando do lugar, tá? Quanto mais eles ficarem sempre na mesma posição, recebendo o raio do sol do mesmo jeitinho, é melhor para eles. Então esses potinhos aqui eu coloco no local que eu só simplesmente tiro a tampa, molho e fecho. Não faço mais nada. Quando eles estão mais ou menos desse tamanho, que vai ser quando ele tá mais ou menos aí com uns 8 meses, por aí dá pra tirar a tampinha e deixar assim exposto. Mas quem mora em lugar que tem muito gafanhoto, grilo, essas coisas, rato, é bom evitar, tá? Porque eles são fonte de água e os bichinhos vão lá e comem. Depois do teus um ano cuidando, acaba perdendo por causa de um bichinho que vai lá se alimentar do teu lítops, né? Então tem que ter esse zelo, digamos assim. Mas quem quiser adquirir então as sementes ou mesmo adquirir os lítops adultos, tá? Me chama no WhatsApp, eu vou deixar o número no título do vídeo.